Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos iniciar nossa live sobre jejum intermitente. Espero que você aproveite bastante o conteúdo da nossa primeira live do ano. Espero que você aprenda muito comigo aqui nessa noite, tá certo? Se você tá vendo gravado, depois você pode adiantar aí acredito uns 2, 3 minutinhos, porque o pessoal tá chegando. Vou dar boa noite para eles, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente, uma ferramenta que é muito importante, que todos aprendam, saber dos benefícios, saber como implementar no dia a dia. Então, com certeza, a gente vai conseguir ter uma live que vai somar muito no dia a dia de vocês vão conseguir aprender realmente o benefício disso tudo, tá bom? Bom, pessoal, quem estiver chegando, se puder falar se o áudio tá bom para vocês, vocês estão escutando direitinho, conexão boa, só para eu ter esse feedback e a gente conseguir iniciar nossa live, tá certo? Antes de mais nada, boa noite para Rô, boa noite para Verônica, para Guedes, para Rosana, boa noite para Flaviana, boa noite para Marlene, boa noite Bartergolino, boa noite Mel, boa noite Aline, boa noite Salete, Carla, minha querida paciente agora, um beijo grande para você. Boa noite aí para Miriam, boa noite Eli, boa noite Teres, Vanessa, né, na verdade. Boa noite Natália. Lu, quanto tempo, Lu? Boa noite Rosilene, Kátia, Lê. Boa noite, Valéria, minha querida paciente também. Boa noite para Lu, para Ju, boa noite, Raíssa. Boa noite para Nutrição e Saúde, Luciana. Pessoal entrando, ótimo, beleza, todo mundo já falou aqui, o som tá bom. Vamos começar então, pessoal, falando sobre jejum intermitente, uma live que eu espero que você aproveite muito. A gente estava falando semana passada sobre esse assunto, muito nos stories, muitas perguntas sobre o tema. Coloquei até uma enquete, né, para ver o que vocês queriam e muita gente pediu, né, legal que vocês respondem, por isso que é importante responder as enquetes quando eu coloco, porque a gente acaba sabendo o que vocês querem, se vocês querem uma live sobre tal assunto, vale sempre a pena falar também, né? Às vezes a gente deixa a caixinha de pergunta, você pode sugerir também um tema sobre live, tá bom? E a live, a gente estava falando sobre jejum e achei super pertinente, ainda mais nessa época do ano, vale super a pena a gente colocar no dia a dia, tá bom? Bom, antes de mais nada, vamos entender o histórico do jejum antes de entrar na definição, né? Jejum é uma prática milenar, né? Por quê? Porque já era praticado há muito tempo, lá desde o homem da caverna era praticado o jejum. Isso porque a comida não ficava disponível como hoje em dia, né? Hoje você está com fome, você tem como acessar uma alimentação inflamatória ou não, mas muito fácil, tem muito fácil acesso à comida atualmente. Lá antigamente, quando o homem tinha que sair para caçar, ele ficava um tempo até achar uma presa para caçar, enfim, acabava ficando em jejum. Então é algo que é praticado, é algo que traz benefícios para a saúde. A gente acabou, infelizmente, com o desenvolvimento da sociedade, com a questão de aumento de comércio, aumento da produção de comida, essa fartura acabou apagando, de certa forma, essa prática tão importante na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre jejum intermitente, a gente precisa lembrar disso. Precisa lembrar que jejum, né, a gente vai falar sobre a definição agora, jejum intermitente é a questão de você... O primeiro jejum vem a palavra de abstinência, então a gente não vai fazer alguma coisa. O jejum alimentar, que a gente fala, é o período que você fica sem comer. Basicamente é isso. Então já vamos quebrar aquele mito, eu estou fazendo a dieta do jejum intermitente. Não tem como você fazer uma dieta do jejum intermitente, porque jejum simplesmente é o fato de você não estar comendo. Então, se você está fazendo
uma alimentação, você já não está em jejum, e o fato de você não estar em jejum, você não está fazendo então uma dieta do jejum intermitente. Obviamente que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas você pode fazer jejum de palavras, jejum de pensamentos negativos, jejum alimentar. Tá? Então, no quadro aqui, na questão que a gente está falando, a gente está falando sobre jejum intermitente em termos alimentares e como essa prática de ficar um período sem se alimentar traz benefícios para a sua saúde. Porque a partir desse momento vai fazer muito sentido para a gente que, ainda mais no começo do ano, tem muita gente que acabou chutando balde tão longe, né, durante as festas de finais de ano e não sabe por onde começar, né? Colocar o jejum dentro de uma alimentação saudável nesse começo vale muito a pena, porque o jejum te ajuda a desapegar da alimentação. O jejum ele ajuda você perder mais peso, ajuda na questão mental, tem diversos benefícios. Isso é muito bacana para a gente ter um resultado favorável. Bom, quando a gente está falando de emagrecimento, o jejum intermitente ele é muito interessante porque a gente para começar a analisar sobre o jejum em termos de... a gente começa a analisar qual a diferença entre fome e a vontade de comer. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai estar um período sem se alimentar e começa a bater uma fome. Mas muitas vezes é mais a vontade de comer do que a própria fome. Por quê? A vontade de comer é aquela em que você... ela não vai se intensificando, ela vem em ondas. Normalmente ela está relacionada com períodos em que você não está fazendo nada ou está com tempo ósseo, né? Tem relação com a parte emocional também. E você, quando você tem fome, quando você quer comer, para você matar essa vontade de comer, você vai procurar alimentos seletivos. É um doce, é um salgado, é um chocolate, enfim. É diferente da fome. A fome, quando a gente tem, a gente vai buscar, ela vai piorando, ela pode dar náusea, ela pode dar dor de cabeça, tá? Ela pode te dar tontura, pode ter algumas questões aí. Quando a gente está com fome, a gente vai procurar qualquer tipo de alimento. Quando você fala assim, olha, eu vou comer ovo, ovo eu não quero, você não está com fome. É simples, se você pegar para uma pessoa que passa fome de verdade, hoje em dia infelizmente tem muita gente assim, você der um ovo para ela, por exemplo, ela vai querer tranquilamente, ela vai aceitar com o maior prazer. Por quê? Porque não é seletiva, tá? Então isso é importante vocês saberem. É muito diferente da vontade de comer. E quando você começa a praticar o jejum intermitente, você começa a identificar esses momentos. Olha, chega um momento em que eu tenho vontade de comer. E aí, nessa questão, você vai conseguir ter mais controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções e sobre as suas vontades. Então, é muito, muito, muito legal você praticar o jejum intermitente, tá bom? Então, essa questão de fome e vontade de comer já é algo que vai ajudar muito no emagrecimento. Muitas pessoas ganham peso, por exemplo, porque tem vontade de comer e na hora dessa vontade de comer, acaba comendo os alimentos inflamatórios que prejudicam o emagrecimento, que inibem o emagrecimento. E no jejum intermitente você começa a desapegar dessa questão alimentar e você consegue fazer com que o corpo não responda tão facilmente a essas vontades, né, de comer e fique mais com a questão da fome mesmo. Bom, o jejum intermitente tem diversos benefícios. Entre esses diversos benefícios que a gente tem, um deles que é importante, tá? É o melhora de resistência insulínica
Esse é um ponto muito importante. Vira e mexe, vocês mandam na caixinha de pergunta. Como que eu trato o ovário policístico? O meu marido está com diabetes tipo 2. O que ele deve fazer? Médica receitou remédio para isso e não controlou a glicemia. Meu marido, estou acima do peso, estou com resistência insulínica, o que eu faço? Então, o que acontece? Todos esses quadros, ovário policístico, estar acima do peso, resistência insulínica ou diabetes tipo 2, todos eles têm uma característica, tem um aumento de insulina. E a insulina, quando ela aumentar de forma exagerada, essa insulina começa a trazer prejuízos para a sua saúde. A insulina aumentada, além de ela trazer prejuízo, ela não funciona como deve funcionar no corpo. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar, vai abrir uma portinha na célula para a glicose entrar e aí ser utilizada como fonte energética. Com essa insulina alta, mas não funcionante, além dela não fazer isso, então a glicemia sobe, por isso que cria essa resistência insulínica, o corpo também acaba deixa eu ver aqui, quase que estava caindo aqui o celular. Então a insulina alta, ela não só para de fazer a função dela, e aí com isso aumenta a glicemia, mas ela também vai inflamar o seu corpo. E a gente sabe que inflamação é a base para todas as doenças. Poxa, então tá bom. Se eu quero diminuir a resistência insulínica, eu tenho que diminuir o estímulo. Como que eu diminuo o estímulo? Sabendo quem que ativa a insulina. E a insulina ela é ativada pelo aumento da glicose. E o aumento da glicose vem com o aumento da alimentação. O aumento da alimentação vai fazer com que aumente essa insulina. Poxa, então, como que eu posso estar melhorando a resistência insulínica? Praticando o jejum. Porque com o jejum intermitente eu vou conseguir ter um período importante em que não vai ter comida para virar glicose, para aumentar a insulina e piorar a resistência insulínica. Então eu começo a normalizar os níveis de insulina. Normalizando os níveis de insulina, se você tem diabetes tipo 2, você para de usar hipoglicemiantes orais ou uso de insulina de forma muito rápida, principalmente o uso de insulina você praticamente vai descartar. Se você tem resistência insulínica, está começando um pré-diabetes, vai resolver. Se você está procurando perder peso, vai conseguir. E se você tem ovário policístico, também vai resolver muito, porque a gente sabe que os problemas que são causados pelo ovário policístico, como aumento de pelo, acantose, que é fica escurinho nas dobras, axila, tá? o acne, aumento de peso, tudo isso se dá pela insulina alta, que acaba levando ao aumento da testosterona na mulher. Sabendo disso, o jejum ele é fantástico, porque com o jejum o corpo começa a acessar os nossos estoques, o nosso estoque de energia. A gente tem alguns estoques de energia. A gente tem um estoque que é o músculo, por exemplo. O músculo tem um estoque de energia. Depois ele tem o fígado. Depois ele tem a gordura. Então o corpo, é por isso que a gente fala de horas de jejum. Porque é a partir disso que você vai acessando cada um em seu período. Você gasta a energia do músculo, depois você gasta toda a energia a gordura, por exemplo, do fígado. Então se você tem gordura no fígado e está tentando emagrecer, você precisa cuidar do seu fígado. Porque é a partir disso que ele vai funcionar melhor e é a partir disso que o corpo vai conseguir passar a acessar essa gordura que tem aí depositada nos adipócitos. Opa, eu quero melhorar isso, então tá bom, eu vou fazer o jejum intermitente. Então melhora muito para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar o diabetes, o jejum intermitente é fantástico, deve ser implementado para quem quer melhorar também o quadro de ovário policístico também, certo? Só isso, só esse benefício? Não.
Isso aí é um dos benefícios, que é a resistência insulínica. A gente também sabe que diminui muito a inflamação. Poxa, se a insulina alta não aumenta a inflamação, se eu diminuir a insulina, eu estou diminuindo a inflamação. Além disso, eu vou estimular o meu corpo a produzir antioxidantes, tá? Então isso é muito importante. Regular, outro ponto importantíssimo. O jejum intermitente ajuda na regulação do ciclo circadiano. Como assim? Não sei se você sabe, mas a gente tem o hipotálamo, que é o nosso... Dentro do hipotálamo a gente tem o núcleo supraquiasmático, tá? Que a gente vai ter lá um centro de liga e desliga, vamos dizer assim, um reloginho, que ele vai ser ligado ou desligado de acordo com a luz. Ele sofre influência da luz e escuridão. Então ele sabe que é noite porque não tem luz, sabe que é dia porque tem luz. Então é aquela questão do ciclo circadiano, e a gente tem o estímulo de muitas luzes ao longo do dia e ao longo da semana. Isso acaba prejudicando muito a nossa saúde, porque acaba levando a uma disfunção desse ciclo circadiano, que é o ciclo circadiano central, decorrente dessa luz e escuridão. Por outro lado, a gente tem um ciclo circadiano periférico, ou seja, que vai regular a parte também da fisiologia, ou seja, como que o seu corpo deve se comportar, quando que ele vai se alimentar, quando que ele deve digerir a comida, quando que ele deve metabolizar todo o processo, quando que ele vai reciclar, entrar em sistema de reciclagem. Tudo isso vai depender do ciclo circadiano. Isso, obviamente, vai sofrer consequências do ciclo circadiano periférico, que quem é responsável por isso? O fígado. Então, quando você faz o jejum intermitente, você deixa um período o fígado sendo utilizado como energia. A gordura do fígado, o fígado ele começa a entender que falta energia, vamos dizer assim. Então ele começa a entender que é uma hora a mais de reciclagem. Por isso que quando você vai dormir, por exemplo, procurar não se alimentar 3 horas antes, a partir de 3 horas antes de você dormir, parar de comer, é muito bom, porque você vai dormir melhor, porque seu corpo não vai ter que digerir, o seu fígado já começa a entender isso. Então você não vai acordar de madrugada, você vai ter mais facilidade para dormir. Tudo isso vai ter um ótimo benefício. O jejum só tem esse benefício, só esses 3 benefícios? Não. O jejum também ajuda muito na parte cognitiva. Para você estudar, você quer utilizar mais, vai ter que se concentrar num projeto. Tudo isso vai ajudar na parte cognitiva. Ela é beneficiada com o jejum intermitente. Por quê? O jejum intermitente ele vai estimular um fator chamado BDNF, B de bola, D de dado, N de navio, F de faca. BDNF. O que o BDNF faz? Ele começa tanto a estimular mais mitocôndrias, te dá energia, mas ele também atua a nível cerebral e ajuda a melhorar muito a memória e o aprendizado. Então, mais um benefício que a gente está falando aqui. O jejum intermitente para por aí, isso tem vários benefícios, tá, pessoal? A gente poderia falar horas e horas, só que eu vou colocar aqui os principais, de alguns eu vou citar, só para vocês saberem que é bom. O jejum intermitente também é muito bom, tem muito benefício para o intestino. Por quê? Porque a gente para de de jogar alimento no intestino. Então o intestino começa a ter um tempo para reparar a mucosa intestinal, ele começa a ter um tempo para reciclar a flora intestinal e a microbiota. Então, assim, a microbiota intestinal melhora, você começa a dar tempo para o intestino regenerar. Então, a saúde intestinal ajuda muito. Muitas pessoas acham, vai aumentar a gastrite, vai aumentar o refluxo. Não, melhora. Por quê? Por que melhora? Porque há uma regeneração desse intestino, há uma regeneração do estômago. A mucosa começa a ficar mais saudável, porque a gente deixou ela trabalhar.
Então o jejum intermitente também tem esse benefício. Ah, só essa questão? Não. A partir do momento que o jejum intermitente possa estimular o processo de autofagia, você pode trazer benefício para pessoas que têm câncer, para pessoas que têm muita inflamação, dores no corpo, tudo isso. O jejum ele é fantástico por conta disso. Ele tem inúmeros benefícios. Então, fazer o jejum com certa constância é muito interessante. E aí sempre caem naquela pergunta: quantas horas eu devo fazer de jejum? E a questão é, qual benefício você vai querer seguir? O jejum intermitente, se você faz 12 horas, por exemplo, de jejum, você já tem um benefício. E é um benefício intestinal, que é algo imprescindível. Ou seja, se você tem doença autoimune e fizer jejum intermitente de 12 horas, vai ajudar? Vai. A doença autoimune tem relação com o intestino. Então, se eu nutro melhor o intestino, e o intestino não é só nutrido com alimento, mas o jejum também vai fazer essa questão de, porque repara o intestino, poxa, eu vou ter um ótimo benefício. Então 12 horas de jejum, você pode estar fazendo para o intestino ficar bem, para ele começar a ter uma melhora da flora intestinal, tá? Melhorar refluxo, azia. Então 12 horas. Ah, mas só isso? Não. Se você quiser, por exemplo, agora eu quero, por isso que eu falei, depende do objetivo. Se o seu objetivo é perder peso, a gente vai ter que pensar em 16 horas, em 14 horas, tá? Então, isso daí é importante. Se eu quero fazer o jejum intermitente focando no emagrecimento, eu posso fazer 16, 18 horas, tá? 16 a 18 horas é o horário que um tempo hábil para começar a queima de gordura. 12 horas o corpo começa a gastar. Por que falam 16, 18 é um número mágico? Não é um número mágico. A questão é que primeiro é que eu falei, é o tempo que vai levando para gastar o glicogênio do músculo, o glicogênio do fígado e aí sim acessar a gordura. Então a partir desse momento aí você começa a ter um benefício. Se você vai ficar, por exemplo, 18 horas, você vai ter um benefício tanto intestinal quanto a queima de gordura, tá? Então isso é importante, isso é bem interessante vocês saberem, porque vocês que estão buscando aí perder peso, vocês podem estar fazendo essa prática, vocês estão com algum problema gastrointestinal, vocês também podem fazer, tá bom? Depois disso, 24 horas, vem um outro ponto importante. 24 horas de jejum começa a estimular a autofagia, o processo de reciclagem do corpo. Isso é muito importante para o corpo e as pessoas que têm doença autoimune, por exemplo, devem fazer. Por quê? Porque elas costumam ter um polimorfismo genético, uma alteração no gene relacionada à autofagia. Então, pessoas que têm doenças autoimunes, fazer uma vez na semana ou 2 vezes na semana o jejum de 24 horas vai ajudar bastante a entrar em remissão ou a controlar a doença autoimune em questão. Tá? Obviamente que a partir do momento que a gente vai aumentando a quantidade de jejum, a gente precisa ter um acompanhamento para também avaliar tudo certinho para que você tenha um suporte. Tem pessoas que conseguem fazer sozinho e está tudo bem. Mas qual é a dica que eu dou para vocês? Comece com 12 horas. Vá progredindo, entendeu? Depois de 12 faz 14 e tal, e aí você vai acostumando o corpo. Não faça todos os dias o mesmo tipo de jejum. Isso vai fazendo o corpo acostumar. Não faz muito sentido você fazer toda vez. Você pode ter se você já atingiu o seu objetivo e queira só por questões de saúde, você pode restringir essa janela alimentar, não tem problema, tá? E, obviamente, jejum intermitente é ótimo. Eu passei vários benefícios para vocês. Falei dos horários, né, que a gente pode estar fazendo. Mas, não só isso. A gente tem que lembrar que muito mais do que praticar o jejum intermitente, você tem a importância de quebrar o jejum intermitente de forma correta. Isso é importante, porque muitas pessoas fazem o jejum, só que quebra errado.
Quebrar é parar de fazer o jejum, ou seja, começar a se alimentar. Então esse é um ponto muito importante. Quando a gente está voltando do jejum, e a gente vai começar a se alimentar, a gente precisa começar por alimentos com baixo estímulo à insulina. Isso é importante. Então, se você está comendo sem diabetes, por exemplo, não vai colocar lá alimentos ricos em açúcar, quebrando o jejum. Tá? Esse é um grande ponto. Então, o que eu oriento? Come uma gordura com uma proteína. Por exemplo, ovos com abacate. Deu um exemplo aqui fácil para vocês quebrarem o jejum de forma adequada. Isso vai fazer com que o seu corpo mantenha uma saúde também durante a janela alimentar. Beleza? Então, legumes com uma proteína é um outro exemplo. Tá bom? Depende do horário. Então, isso daí é bem importante. Então, quebrar o jejum na forma correta. E, obviamente, que eu tava esperando aqui alguém me falar, e a Kátia, você mandou aqui, o que quebra o jejum? O que eu faço que pode estar prejudicando o meu jejum? Ou seja, às vezes eu acho que estou em jejum e aí tomei alguma coisa e quebrei o jejum. Bom, tudo depende do que você está buscando para o seu jejum. Se o seu jejum intermitente está buscando autofagia, ele é mais restrito. Se o seu jejum busca emagrecimento, ele é um pouco mais liberal. Coisas são permitidas nos dois e devem ser consumidas. Água com sal integral, porque a gente vai diminuindo a quantidade de eletrólitos e isso que normalmente dá dor de cabeça. Então os eletrólitos são muito importantes. Então o sódio vai sendo eliminado e aí pode dar dor de cabeça. Então você pode tomar água com limão, água com sal. Você pode tomar um chá sem açúcar, não vai ter problema. Você pode tomar um café sem açúcar. Você pode tomar, por exemplo, o shot, que perguntaram, tá? Então, shot matinal com limão, cúrcuma e vinagre de maçã. Pode tomar? Pode. Eu vou usar glutamina. Aí, calma. Aí eu te falo por uma questão. Vou usar colágeno. Vou falar calma. Então, tem algumas coisas que você tem que entender. Aí vem aquela questão. Qual o seu objetivo? O que é importante durante o jejum? Beber água, muita hidratação, porque a vontade de comer às vezes vem por uma desidratação. Por quê? Porque o centro da fome e o centro da sede estão muito próximos do nosso cérebro. Então, às vezes, você está desidratado e aí por conta disso acha que está com fome. Você bebe água, se hidrata e você começa a ver que não estava com fome. Tá bom? Então é muito importante manter um estado adequado de hidratação. E aí, respondendo a questão do Evandro, então um beijo aqui para a Catiúcia que mandou a pergunta e um abraço aqui para o Evandro. Glutamina quebra o jejum? Tá? Quebra o jejum? A questão é essa. A gente vai pegar e entender o que? O meu objetivo é emagrecimento. Então, eu posso utilizar glutamina, eu posso utilizar, além da glutamina, eu posso utilizar creatina, eu posso utilizar colágeno. Vou utilizar todos juntos? Não, porque a quantidade de proteína já é muito grande. Então, eu vou utilizar colágeno, ou eu utilizo glutamina, ou eu utilizo a creatina, por exemplo. Tá bom? Vou pensar em autofagia. Tá? E aí... Ué, cadê? Tinha uma pergunta aqui, mas... Tinha uma pergunta. Bom, vou pensar em autofagia. Eu vou pegar... E aí já é mais restrito. Aí, tudo isso que eu falei, glutamina, creatina... colágeno não é interessante, aí é mais os líquidos mesmo, tá bom? A Lu falou o seguinte, vai começar, cadê? Acho que foi a sua pergunta, a Lu, que estava na caixinha de pergunta, mas eu fui colocar aqui para todo mundo, mas enfim, vai começar a radioterapia.
posso ir para a rádio em jejum? Que esse é o seguinte, o jejum, ele ajuda bastante. E normalmente acaba melhorando até náuseas. Então, você pode fazer sim uma experiência para avaliar. Porque tem pessoas que melhoram com o jejum também. Mas eu praticaria o jejum, ao invés de fazer o jejum durante a rádio, tá? Eu faria durante os espaços dela. Porque isso daí faz com que o corpo tenha mais, consiga eliminar, né, as toxinas da radioterapia, da quimio, enfim, entendeu? Então, eu daria essa dica. E aqui a Kátia mandou uma pergunta muito boa também. Um beijo para você, Kátia. Um beijo para você também, Lu. Depois que eu quebrei o jejum, quantas horas eu devo comer novamente? Depende do jejum que você está fazendo. Você vai ter uma janela alimentar. Por exemplo, se a pessoa fez o jejum de 12 horas, ela tem 12 horas para se alimentar. Então, quanto tempo depois? Vai depender. Ela pode ver para que ela está fazendo, enfim. É uma pessoa que depois de 4 horas, não sei, ou às vezes ela não tem fome. Tem pessoas que tem pessoas que fazem 24 horas, então vai ter uma refeição só. Então vai depender do tipo de jejum que você está praticando, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue saber, tá? Então, isso é muito importante. Sabendo disso, como que eu vou iniciar? Como que eu inicio o jejum? O jejum você vai iniciar, primeira coisa, pensando em ajustar a sua alimentação. Porque uma alimentação muito desregrada acaba dificultando você ficar grande quantidade de horas em jejum, tá? Aqui a Beth perguntou se o remédio, se o T4 quebra o jejum. Não quebra, tá? Suplementos não quebra o jejum, tá? Para emagrecimento, para autofagia, aí algumas medicações não quebram, tá bom? O T4, por exemplo, não vai ter problema. Então, esse é um ponto. Como eu vou iniciar? Vou melhorar minha alimentação, ajustar minha alimentação, e aí, obviamente, eu vou começar com 12 horas para começar a me adaptar, me acostumar com o processo de jejum. A hidratação é fundamental, os eletrólitos são muito importantes, então às vezes a água com sal também vai ser importante, tá? E aí a questão, já vou pegar aqui, por exemplo, o Evandro manda aqui, tô com complemento muito baixo, o jejum pode fazer bem? Claro, o jejum ajuda o corpo a se restabelecer, a se reequilibrar. Então fazer o jejum intermitente com uma boa alimentação vai estimular o processo de reciclagem, de reparo do corpo. Então isso é muito bom, tá? Então, como que a gente faz? 12 horas e depois você vai progredindo, 14, depois faz 16, faz 18. Um dia você pula, faz isso no período noturno, que é o mais interessante. Outro dia você faz no período diurno e vai vendo como você fica, entendeu? Os benefícios do jejum à noite é muito, muito grande, tá? É muito grande. Quando a gente vê, por exemplo, o jejum, eu agora estou em jejum, então hoje eu não almocei, eu treinei, tomei meu pós-treino e tal, e agora eu vou jantar. Tem pessoas que que não conseguem ficar esse período sem comer. Porque justamente nesse período, por exemplo, chega do trabalho à noite, ou 5 horas da tarde, começa a ter fome. Por quê? Porque já está com tempo ósseo. E o fato de ter esse tempo ósseo faz com que você tenha a vontade de comer, que a gente comentou lá no começo. Então, tenta ajustar essa alimentação, uma alimentação mais anti-inflamatória, e aí introduzir o jejum, tá? Cuidado, obviamente, se você é um paciente que tem diabetes tipo 2, faz uso de insulina ou algum medicamento, procura o médico para te orientar, para te falar, olha, no seu caso é melhor você tirar ou não vai tirar ou a medicação, não dá para fazer o jejum. Então tem algumas coisas que tem que tomar cuidado, tá? Dependendo das medicações que você faz, não vale a pena, tá?
Boa noite, Vivi. Um grande beijo. Então, é importante você ter esse cuidado. Então, qualquer coisa, se você faz uso de determinadas medicações, como eu falei aqui, alguns tipos de hipoglicemiantes orais, o uso de insulina também tem que ser visto com o médico para ver qual a melhor estratégia para você realizar o jejum, tá bom? Mas que melhora sim a parte de diabetes, isso é já bem documentado, a gente sabe que melhora muito, tá? E aí a questão que é importante a gente melhorar dessa forma, hidratando bastante, fazendo atividade física. Sempre me perguntam, posso fazer atividade física em jejum? Pode. Se você estiver fazendo bem, bem feito o jejum e comendo na janela de alimentação, comer direito, as coisas andam muito bem. Aqui a Kátia falou que o problema dela é à noite, né? Tá tentando fazer 16 horas, para de comer às 20 e almoça ao meio-dia. Sim. O mais interessante é fazer o contrário, entendeu? Comer às 8, das 8 ao meio-dia e depois parar. Tá? Então, também é um desafio aí para você que vale a pena tentar. O Rui falou assim, não tem sido fácil, emagreci muito, perdi imensa massa muscular. Rui, se você perdeu muita massa muscular, tem que ver. Às vezes o emagrecimento não foi bem. A gente sabe que durante o processo de jejum, o processo de emagrecimento, a gente tem perda durante o processo de emagrecimento pode ter perda de massa muscular. Mas o jejum, isso é um mito. O jejum intermitente não vai causar você a perda de massa muscular, tá? Senão, você veria todo mundo que faz esse jejum caquético, sem massa muscular. O que vai queimar é a gordura, tá? A massa muscular vai ser a última a ser queimada. Então, os estudos já mostram que tem pessoas que fazem 42 horas de jejum e não perdem massa muscular por conta disso, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem. Boa noite. A Lani mandou aqui: preciso perder peso, que horas faço a última refeição e que horas comer outro dia? Começa com o que a gente falou aqui. Agora, mais detalhes, aí precisa de acompanhamento médico. Então, se você tiver com muita dificuldade, aí você agenda a sua consulta, pega e tenha um acompanhamento próximo. Agora, se você já está mais tranquila, já come direitinho e tal, você pode ir para perder peso, como a gente comentou, 16 a 18 horas é o que vai começar a estimular o seu corpo a queimar gordura, tá bom? Então seria esse ponto, tá? Então, pessoal, a gente vai terminando a nossa live aqui sobre jejum intermitente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou muita coisa aqui, como eu gosto de falar para vocês. A gente vai respondendo as perguntas, a gente vai trocando ideia no meio da live aqui mesmo, para vocês aproveitarem. E teve muito conteúdo aí para vocês conseguirem ver e rever, vai ficar gravado aqui para vocês. E vale muito a pena colocar isso em prática. Vale muito a pena mesmo. Se você está inseguro, começa com 12 horas, faz um dia, depois no outro dia você pula, enfim, vai fazendo devagar, vai achando o seu ritmo e vai se desafiando, porque jejum é uma coisa que ajuda muito o corpo a se reorganizar, a te trazer mais saúde, certo? Um beijo no coração de vocês, a live vai ficar gravada, não esqueça de compartilhar para todas as pessoas que você conheça e que vá se beneficiar com o processo de jejum, e espero que vocês tenham aprendido bastante aí com a nossa live, a primeira do ano. Um beijo grande no coração de vocês, uma ótima noite.